O tema em foco é o intemperismo e erosão. Entendam como intemperismo o conjunto de processos através dos quais as rochas se desintegram e se decompõem à superfície da crosta terrestre. Atualmente, muitas rochas expostas ao intemperismo foram formadas em condições de temperatura e pressão bem mais altas daquelas existentes na superfície. De um modo geral, o intemperismo age na interface entre a atmosfera e a litosfera, e os produtos do intemperismo, como rocha alterada e solo, estão sujeitos aos processos do ciclo supérgeno, ou seja, erosão, transporte e sedimentação, o que conduz à denudação continental e, consequentemente, aplanamento do relevo. Diferentemente do intemperismo, a erosão consiste na remoção física do material por agentes móveis como água, vento, gelo ou gravidade que modelam a paisagem. A conjunção do intemperismo com a erosão dá-se o nome de denudação continental, que é um processo responsável pelo modelamento da paisagem e da origem das feições geomorfológicas. O ciclo sedimentar abrange um conjunto de processos que resultam desde a produção de sedimentos através do intemperismo até o estabelecimento de uma rocha sedimentar. Ela sempre inicia com o intemperismo, que altera as rochas física e quimicamente. Posteriormente, tem-se a erosão, que remove as partículas do seu estado inercial, acarretando no transporte pelos agentes geológicos que modelam a paisagem, como água, ventos, geleiras e gravidade, que irá mover essas partículas encosta abaixo. O transporte cessa com a deposição, também conhecido como sedimentação. Ela ocorre quando as partículas se assentam ou os íons dissolvidos se precipitam em uma bacia sedimentar. E o soterramento ocorre à medida que as camadas de sedimentos se acumulam e compactam as camadas anteriormente depositadas. Por fim, os sedimentos passam por processos físico-químicos com a atuação de pressão, calor e reações químicas, que faz com que esses sedimentos soltos ou inconsolidados sejam litificados. Entendam como litificação o processo de transformação dos sedimentos em rochas sedimentares. Na figura animada tem-se os dois primeiros processos de formação de sedimentos. O intemperismo resulta da desagregação mecânica dessa rocha, que quando sai do seu estado inicial, acarreta na erosão, que irá culminar com o transporte devido à ação da gravidade, que irá mover essa partícula encosta abaixo. Considere a rocha primária sujeita aos processos de intemperismo. O intemperismo irá resultar em produtos que serão removidos de forma mecânica ou em solução como íons. Posteriormente, a remoção dessas partículas formadas acarreta na erosão. Entendam que intemperismo e erosão são conceitos distintos. Com o transporte, posteriormente essas partículas podem se assentar no fundo de uma bacia sedimentar, gerando compactação e processos físico-químicos conhecidos como diagênese. O intemperismo é um dos processos responsáveis pela formação de produtos com características distintas. Dentre eles, tem-se os sedimentos, as rochas sedimentares e os solos. Entendam como sedimentos, cujo termo vem de sedes, assento, deposição, o produto é a alteração de uma rocha persistente que sofreu transporte e posterior deposição, como mostrado na imagem, que representa os sedimentos resistentes à ação do intemperismo e que foram transportados de maneira mecânica, como partículas físicas. Já a rocha sedimentar corresponde a esse sedimento uma vez litificado na bacia sedimentar, que representa uma rocha sedimentar conhecida como arenito. E o solo é um perfil de alteração estruturado verticalmente a partir da rocha fresca, como mostrado na imagem. Representa a alteração intempérica in situ, ou seja, ela ocorre imediatamente acima da rocha que está sendo alterada. Em síntese, temos como produto do intemperismo a rocha alterada e o solo. A erosão e o transporte vai agir no sedimento, tirando essa partícula do seu estado inercial e acarretando numa movimentação dinâmica da partícula até o seu sítio de deposição, onde vai ocorrer o soterramento e processos físico-químicos atuantes nesse sedimento, que acarretará a transformação dessa partícula inconsolidada em uma rocha sedimentar.
De um modo geral, o intemperismo subdivide em intemperismo físico ou desintegração, que ocorre quando a rocha sólida é fragmentada por processos mecânicos, onde sua composição química não é modificada. E o intemperismo químico, também conhecido como decomposição, ocorre quando os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos por reações químicas que acarretam na mudança da sua composição química. A imagem animada mostra diferentes tipos de intemperismo que acarreta na produção de partículas através dos diferentes tipos de intemperismo, onde o principal agente envolvido na decomposição química é a água, que é responsável pelo transporte dos íons e moléculas envolvidas nos processos químicos. De um modo geral, as reações do intemperismo são importantes processos da formação de depósitos lateríticos. Através da preservação do mineral primário de interesse, a acumulação gradativa de um mineral mais resistente devido à perda dos minerais mais solúveis. Como exemplo, temos depósitos de fosfatos, cromo, hematita e níquel, que são elementos mais resistentes à ação intempérica do que os minerais da rocha hospedeira. Um segundo fator é a distribuição do mineral primário de interesse, através da formação de minerais secundários, a partir da reação do intemperismo, mais ricos que o mineral primário no elemento de interesse, como ocorre nos depósitos de bauxita, de onde se extrai grandes quantidades de um hidróxido de alumínio conhecido como gibsita.